E aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre operações com números racionais. O conjunto dos racionais a gente representa pela letra Q, tá? Quais números fazem parte dos racionais? As frações, beleza? Presta bastante atenção. Só que daqui a pouco eu vou comentar com você, mas eu gostaria que você soubesse, tá? Todo número natural, todo número inteiro é uma fração, beleza? Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso para você. Então presta muita atenção. Primeira coisa, o que é uma fração? Imagina que a fração 1/4. O que representa a fração 1/4? Imagina você pegando uma barrinha de chocolate, dividindo em 4 partes e comendo uma parte. Isso é que representa a fração 1/4. Já quero que você comece a acostumar. Se eu como 1/4 da barra, sobram 3/4 dessa barra. Então sobra 3/4. Isso é importante, tá? Já estou prevendo o futuro daquelas questões que falam assim: numa corrida, 1/5 dos participantes desistiram na primeira volta. Na segunda volta, dos que começaram, ou seja, se 1/5 desistiu, quantos que começaram a segunda volta? 4/5, beleza? Então toma cuidado com isso. Por isso que é importante a gente já ter essa noção, tá? Agora, presta atenção. Sempre que eu tiver uma fração, o número de cima é chamado numerador, o número de baixo, denominador. Beleza? Então agora, presta atenção. Existe uma coisa chamada frações equivalentes. O que é isso? A fração 1/4, ela é equivalente, ou seja, é a mesma coisa da fração 2/8. Presta atenção. Como é que eu consigo ver que uma fração é equivalente à outra? Você viu que daqui para cá eu estou multiplicando por 2? E daqui para cá também multipliquei por 2. Se daqui para cá eu multipliquei por 2, daqui para cá eu multipliquei por 2, essa fração é igual a essa. Olha que interessante. O que significa a fração 2/8? É eu pegar uma barrinha de chocolate e dividir em quantos pedaços? 8. Olha aqui, ó. Vamos dividir essa barrinha em 8 pedaços, ó. Dividi em 8. E vou comer 2. 1, 2. Repara que eu estou comendo exatamente o mesmo tanto que eu tinha comido na hora que eu comi 1/4. Então, presta muita atenção. Uma fração equivalente à outra é sempre que você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aqui, ó, multipliquei por 3, multipliquei por 3, multipliquei por 4, multipliquei por 4. Tranquilo? Ô, Alisson, e se ele me perguntasse assim: 3/12 é equivalente a 4/16? Presta atenção. Tem hora que batendo no olho você fala assim: nossa, será que é? E não. Então presta atenção. Para você ver que duas frações são equivalentes, uma maneira é você multiplicar cruzado. 3 vezes 16 dá 48. 12 vezes 4 dá 48. O resultado deu o mesmo. Então essas frações são equivalentes. Tranquilo? Aí agora, presta atenção. Uma das coisas mais importantes em fração: simplificação. O que é isso? Aqui eu tenho uma fração 8/12. Eu quero simplificar, ou seja, eu quero uma fração equivalente a ela, só que simplificada, ou seja, com números menores. Aí nós vamos usar exatamente esse conhecimento. Só que quando eu vou andando para cá, eu não estou multiplicando? Agora eu quero o raciocínio contrário. Eu quero ir voltando, dividindo. Então presta atenção. Quando eu olho para isso aqui, eu vejo que os dois números dá para dividir por 2. Então eu vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2. Quando eu faço isso, deu 4 e aqui deu 6. Ou seja, essa fração ela está simplificada em relação a essa. Ô Alisson, mas aqui ainda dá para dividir por 2. Beleza! Vamos dividir por 2? Vamos dividir por 2. Na hora que eu divido por 2, vai dar 2
terços. Aí sim, essa fração aqui também é essa simplificada, que é essa simplificada. Agora, me dá um número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Não tem. Ô Alisson, mas os dois dá para dividir por 1. Beleza, 2 dividido por 1 é 2, 3 dividido por 1 é 3. Vai dar a mesma coisa. Então aprende. Quando não der mais para simplificar, essa fração ela recebe o nome irredutível. Quando a gente diz que uma fração é irredutível, é aquela fração que não dá mais para simplificar. Tranquilo? Outra coisa agora. Ô Alisson, você dividiu por 2, depois dividiu por 2. Eu poderia já ter dividido por 4 ao mesmo tempo? Lógico, tá? O ideal é sempre você pegar o maior número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Depois a gente vai aprender. Esse maior número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo é chamado MDC, tá? Que é o mínimo, que é o máximo divisor comum. Tranquilo? Então você pode pegar o MDC dos dois. Depois a gente vai ver isso com calma. Tranquilo? Então agora, presta atenção. Vamos falar de operações com frações. Aqui que começa a embolar um pouco as coisas. Soma ou subtração com denominadores iguais. Aprende. Você só pode somar ou subtrair frações com denominadores iguais. Não pode somar ou subtrair frações com denominadores diferentes. Então presta atenção. Aqui eu tenho 2/5 mais 1/5. Como que eu faço a soma ou subtração? Quando o denominador é igual, você conserva o denominador e soma em cima. 2 mais 1, 3. Acabou. Então a resposta, 3/5. Então, quando os denominadores são iguais, é só conservar o denominador e somar em cima, ou subtrair. Tranquilo? Aí, presta atenção. Soma com denominadores diferentes. Ô Alisson, você não falou ali que eu só posso somar quando os denominadores são iguais? Exatamente. É isso que eu preciso que você entenda. Aqui, eu não posso fazer essa soma do jeito que ela está. Por quê? Porque os denominadores são diferentes. Aí, qual é a dica? Fazer as duas frações ficarem com o mesmo denominador. Como que eu vou fazer isso? Pegando frações equivalentes. Presta atenção, uma dica. Me dá um número que vai dar uma divisão exata por 4 e por 6. Você consegue pensar em algum número que dá para dividir por 4 por 6? Vem cá. Posso pensar no número 12? Posso. Posso pensar no número 12. Então eu vou pegar uma fração equivalente a essa com o denominador 12. Daqui para cá não multiplicou por 3? Então daqui para cá também multiplica por 3, dá 9. Agora essa, daqui para cá não multiplicou por 2? Então daqui para cá também multiplica por 2. Opa, né? Agora os denominadores são iguais. Agora você pode somar. Conserva o denominador e soma os numeradores. 11. Acabou. 11 dozeavos. 11 sobre 12, tá? Presta atenção. Ô Alisson, quando você falou que queria um número que desse para dividir por 4 por 6... Você falou 12, mas eu pensei no 24, porque 24 também dá para dividir por 4 por 6. Posso colocar 24? Pode. Você pode colocar o número que você quiser, desde que dê uma divisão exata por 4 por 6. Ah, Alisson, mas a resposta não ia dar diferente, não. Sabe quanto que daria se você tivesse colocado 24? Daria 22 sobre 24. Se você simplificar, dividir por 2, vai dar 11 dozeavos. Você chega sempre no mesmo resultado. Tranquilo? Exemplo, essa daqui. 2/5 menos 1/3. 2/5 menos 1/3. Como que a gente faz isso daqui? Só posso somar e subtrair quando os denominadores são iguais.
Denominador é diferente? Eu tenho que colocar os dois no mesmo denominador. Agora vamos começar a acostumar com coisas que você vai ouvir quando estiver trabalhando mesmo com a matemática lá na frente, tá? Vai falar assim, ó, denominador diferente, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum. Aí a gente vai aprender a calcular depois o MMC. Em outras palavras, um número que vai dar para dividir para os dois ao mesmo tempo, 15. Aí, o que vai fazer? Ao invés de pensar assim, 5 vezes 3 dá 15, aí você vai ver que a gente vai falar assim, ó, 15 dividido por 5, 3 vezes 2 dá 6. Que é a mesma coisa, né? 15 dividido por 3, 5 vezes 1, 5. Como os denominadores são iguais, conserva o denominador e subtrai 6 menos 5, 1. Essa é a resposta para essa questão. Então, é ter calma, ter calma, ter calma. Beleza? Agora, presta atenção. Nomezinho. Fração imprópria. O que é uma fração chamada fração imprópria? Fração imprópria é aquela fração em que o numerador ele é maior do que o denominador, tá? Então, fração imprópria é isso, o numerador maior do que o denominador. Ô Alisson, e se fosse o contrário? O numerador maior é chamado fração, ó, o numerador menor, né? 5/8, é chamado fração própria, tá? Então, a própria, o numerador, ele é menor do que o denominador. A imprópria, o numerador é maior que o denominador. Então, presta atenção. Vamos entender o que é essa fração? O que é 8/5? É eu pegar uma barrinha de chocolate e dividir em 5 partes. Então, eu vou pegar uma barrinha de chocolate aqui, ó, e vou dividi-lo em 5 partes. E tenho que comer 8. Vamos lá. Se eu comer exatamente essas 5 partes, eu já comi 5. Eu preciso comer 8. Ou seja, eu tenho que pegar uma outra barrinha de chocolate igual à anterior, dividir em 5 pedaços. Agora, eu já não comi 5. Para comer 8, faltam 3. Então, eu tenho que comer 3 pedaços aqui, ó. O que isso daqui significa? Que eu comi uma barra inteira e 3/5 da outra. Então, presta atenção. Eu comi uma inteira e 3/5 da outra. Como que a gente representa isso? Dessa maneira aqui, ó. Eu comi uma barra inteira e 3/5 da outra. Isso é chamado fração mista. Ou seja, toda fração imprópria se transforma em uma fração mista. Por que isso aqui é chamado de fração mista? Porque você tem uma parte inteira mais uma fraçãozinha ali. Por isso que ela é chamada fração mista. Agora, presta atenção. Como é que faz para transformar de fração imprópria para a fração mista? Para transformar a fração imprópria para a fração mista, aqui ó, o símbolo de fração é divisão. Você pega 8 e divide por 5. Quanto que dá 8 dividido por 5? Dá 1 e sobra 3. 3 dá para dividir por 5? Não. Significa que dá 1 inteiro e sobra 3/5. 1 inteiro e 3/5. É assim que se transforma, beleza? Ô Alisson, como é que se transforma a fração mista para a fração imprópria? Presta atenção. O que significa isso daqui? É uma coisa que derruba muito aluno também. Ele acha que isso é 1 vezes 3/5. Não é. Isso daqui é 1 inteiro mais 3/5. Aí presta atenção. Lá no início da aula, eu falei que todo número natural, ele é uma fração. Gente, quando só aparecer um número assim, ó, é porque o denominador é 1.
tá? Só apareceu o número, tem o denominador 1. Aqui não é uma soma de fração? Denominador diferente? Vamos colocar no mesmo denominador. Quem é o mesmo denominador aqui? 5. 5 dividido por 1, 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 5, 1 vezes 3, 3. Então, isso daqui vai dar 8 quintos. Repara que cheguei no resultado de cima, tá? Agora, presta atenção. Eu fiz aqui passo a passo para você ver. Mas tem gente que gosta de decorar o seguinte. A fração mista para transformar para fração imprópria, basta multiplicar esse por esse e somar esse daqui. Como? 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. 8 quintos. Olha lá, 8 quintos. Beleza? Então é assim que transforma a fração mista para a fração imprópria. Tranquilo? Agora, presta atenção, presta atenção. Nós já falamos ali da adição, da subtração, né? E agora, presta atenção, potenciação com expoente natural. Quando eu tiver uma fração elevada a um expoente que é um número natural, é só fazer normalmente. Pego 2, eleva ao quadrado, que vai dar 4. Pega 3, eleva ao quadrado, que vai dar 9. Acabou, 4 nonos. Aí, presta atenção aqui agora. 3 nonos elevado a 3. Se você quiser, você pode fazer o 3 elevado a 3 e o 9 elevado a 3. Só que eu vou te dar uma dica. Está vendo essa fração? Eu consigo simplificá-la. Então, antes de fazer a conta, você pode simplificar essa fração. Eu posso dividir em cima e embaixo por 3. Vai ficar 1/3 elevado a 3. Agora, olha o que aconteceu. 1 elevado ao cubo vai dar 1. 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 1 sobre 27. Acabou. Ô Alisson, mas se eu tivesse feito a conta aqui, eu ia chegar no mesmo resultado? Sim. Só que você ia ter que simplificar no final. Eu já simplifiquei no início. Beleza? Então, presta atenção. Pode simplificar isso daqui. Você vai ver o tanto que eu vou te xingar, que eu gosto de xingar. Você vai ver na hora que estiver trabalhando com semelhança de triângulos, quando estiver trabalhando com semelhança de volumes e tal, eu vou colocar contas grandes em que você tem que fazer elevado ao cubo. Aí muita gente fica fazendo a conta toda, ao invés de simplificar primeiro. E olha que eu já estou te falando que pode simplificar hoje, na matemática básica. Beleza? Então começa a criar esse hábito aí. Agora, a caveirinha. Toma só esse cuidado. Isso é diferente disso. Consegue perceber? Quem é que está elevado a 2? 2/3. Tem um parêntese. Quem é que está elevado a 2? Só o 2. Então, repara. Aqui daria 4 sobre 3, que vai ser diferente. Aqui vai dar 4 sobre 9. Entendeu? Então, é ter calma. Beleza? Tendo calma, você não erra essas coisinhas aqui. Vamos continuar? Então agora eu quero que você preste muita atenção, porque vamos falar sobre multiplicação de frações. Presta atenção. Qual é o maior problema? O maior problema é você começar a confundir as coisas. Presta atenção. Adição ou subtração somente com denominadores iguais. Não são iguais? Tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Beleza? Multiplicação não precisa ter denominador igual. Basta multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. É isso, extremamente simples. 1 vezes 2 dá 2, 4 vezes 3 dá 12. Acabou. Agora, presta atenção. Alisson, eu posso simplificar aqui? Lógico que pode. Toda fração você pode simplificar. Posso dividir em cima e embaixo por 2. Então, vai dar 1/6. Acabou.
uma observação importante agora. Então, sempre que for multiplicação, basta multiplicar em cima e embaixo. Agora, escuta bem. Você pode facilitar a sua vida se você quiser. Sempre que for fazer a multiplicação, escuta bem, multiplicação. Se você quiser, você pode já simplificar no início. Como? Simplificando numerador com denominador. Como? O 2 e o 4, ambos eu consigo dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Não dá para simplificar mais. Aí é multiplicar. Ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Você já cai na resposta, beleza? Então, quando for multiplicação, pode simplificar numerador com denominador. Ô, Alisson, só pode simplificar cruzado assim? Não. Pode ser esse com esse, esse com esse. Não tem problema nenhum, tá? Então, aprende. Pode simplificar numerador e denominador na multiplicação. Aqui agora, ó. Tá vendo que é uma multiplicação aqui com denominadores iguais? Não faz diferença. Multiplica em cima, dá 3. Multiplica embaixo, dá 4. Acabou. Então, multiplicação é isso. De novo, eu quero insistir. Qual é o problema? Quando você começa a confundir soma de fração com multiplicação de fração. Não tem uma coisa tem a ver com a outra, não. Você entende, não? Tenha calma, por favor. Entendeu? Não pode errar isso, não. Agora, presta atenção numa coisa importante. Apareceu de novo. A famosa aqui, ó, a caveirinha. Presta atenção. Na matemática, você vai ver que aparece muitas vezes de, do, tá? Quando aparecer de, quando aparecer do, é vezes, é multiplicação. Ó, Alisson, como assim de, do? 12% de 42. Opa, apareceu de, é multiplicação, tá? Presta atenção nisso. Numa corrida, 1/3 dos participantes desistiram da primeira volta. Dos que começaram a segunda volta, 1/3 desistiu. Ou seja, 1/3 dos que começaram a segunda volta. Então, multiplicação. Então, presta atenção. 2/3 de 12. É só trocar o de pelo sinal de vezes. Acabou. Como é que faz multiplicação? O denominador aqui é 1. Multiplica em cima, multiplica embaixo. Mas se você quiser, o 12 e o 3 eu já posso simplificar por 3. Aqui dá 1, aqui dá 4. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 1 dá 1, só deixar a resposta 8. Então, de é vezes. Beleza? Agora, presta atenção. Inverso de uma fração. O que é inverso? É só pegar a fração e inverter. 3/2. Cuidado, tá? Não confundir inverso com oposto. Oposto é o que é positivo, fica negativo. Então, oposto de 2/3, menos 2/3, tá? Agora, inverso, é só inverter. Ô Alisson, qual que é o inverso de 2? Não pode esquecer que 2 é 2/1. O inverso, meio. Acabou. Alisson, qual que é o oposto de 2? Menos 2. Tranquilo? Por que é bom saber de inverso de uma fração? Porque agora vamos falar de uma operação que é a divisão de frações. Presta atenção como é que faz divisão de frações. Divisão. Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. É assim que faz uma divisão de frações. Você conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Aí aqui agora, presta atenção, não caiu na multiplicação? Eu posso tentar simplificar, vou simplificar aqui, ó, o 6 e o 2. 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3.
1 vezes 5, 5. 3 vezes 3, 9. Então, 5 nonos. Ô, Alisson, e se eu não simplificar? 2 vezes 5, 10. 3 vezes 6, 18. O 10 e o 18 eu posso dividir por 2, dá 5 nonos. Ô, Alisson, por que aqui eu não posso cortar o 6 e o 3? Porque não é multiplicação, é divisão. Só pode simplificar no início da conta quando for multiplicação. Quando for multiplicação. Quando for multiplicação. Entendeu? Tá vendo que eu estou insistindo em cima disso? Você não pode errar isso, entende? Não pode, cuidado! Quando eu fico insistindo, não é para o meu bem, não, é para o seu bem. Entendeu? É para o seu bem. Então toma cuidado. Agora, presta atenção. Quando a gente vê o símbolo da divisão assim, beleza. Aprende, um traço de fração é uma divisão. Então isso aqui é 2/3 dividido por 1/5. Ou seja, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, 5 sobre 1. Como é multiplicação, aqui não consigo simplificar não. Ó. Então eu multiplico 2 vezes 5, 10, 3 vezes 1, 3, 10/3. Tranquilo? Só recapitulando, isso daqui é uma fração imprópria, né? Se você quiser, você pode escrever como sendo 3 inteiros e 1/3, tá? Pega o 10, divide por 3, dá 3 e sobra 1, beleza? 2 dividido por 1/3, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, 3 sobre 1. 2 vezes 3, 6. Acabou. Essa daqui, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. O inverso aqui é 4 sobre 1. Vai dar 1/4. Como é multiplicação, eu posso simplificar. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 2 dá 6. Acabou! Entende que é só ter tranquilidade. Ô, Alisson, mas eu não consigo ter tranquilidade na matemática. Mas beleza, é só ter tranquilidade. Tranquilo? Agora, presta atenção. Eu até entendo a sua situação, o seu desespero. Por quê? Porque são muitas informações. Concordo com isso, mas a gente tem que ir absorvendo essas informações. Tranquilo? Agora, para a gente poder finalizar essa parte, vamos falar de expoente negativo. Aprende. Quando tiver expoente negativo, basta inverter a base. Fica 3/2. Quando você inverte a base, o expoente fica positivo. Só isso, tá? Então, se você inverter a base, o sinal do expoente troca. Então, aqui agora, ó, 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Então, é só isso. Aí, cuidado com isso daqui. O expoente é negativo. Inverte a base. Menos 3/2. Cuidado, eu não estou falando para pegar o oposto da base. Eu estou falando para inverter. O sinal continua. Elevado ao cubo. Aqui, ó. Um número negativo elevado a expoente ímpar dá negativo. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, resposta, menos 27 sobre 8. Tranquilo? Então, presta atenção nisso daqui. Fique esperto com isso na hora da prova. Expoente negativo, inverte a base. Onde que você pode tomar uma lambada? Pá! Lá na hora da prova. Aqui, ó. Tô cansado de ver o cara fazendo o quê, né? Chegando aqui, ó, e invertendo. Não pode. Quem é que está elevado a menos 2? Só o 2. Então, isso aqui a gente tem que fazer com calma. Inverte o 2. Meio elevado a 2 sobre 3. Aí, presta atenção que agora eu já vou fazer direto.
Meio elevado a 2 é 1/4. Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. 1/4 vezes o inverso dessa, 1/3. Então, isso daqui vai dar 1/12. Acabou. É a resposta para essa questão. Tranquilo? Então, agora, só para a gente poder terminar, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Uma conta dessa daqui, juntando todo o conhecimento. Presta atenção. Aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho uma soma, uma multiplicação, uma soma. Então, primeiro, eu tenho que fazer a multiplicação. Fica 1/4 mais 2/3 vezes 2 é 2 sobre 1. Multiplica em cima, multiplica embaixo. 4/3. Mais meio ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Então, isso aqui vai dar 1/4. Menos. Aqui, ó, o expoente é negativo. Eu vou inverter a base. Fica 3 elevado a 1, que é 3. Menos. Agora, presta atenção nessa. Eu vou inverter a base. Fica menos 3/2. Elevado a 1, menos 3/2. Só que tem um sinal de menos na frente. Então, isso aqui vai dar mais 3/2. O que eu preciso que você entenda agora? Nessa nossa conta aqui, ó, só tem adições e subtrações. Eu só posso somar, subtrair com denominadores iguais. Como os denominadores são diferentes, e aqui tem um, ó, eu vou colocar todo mundo no mesmo denominador. Uma dica agora. O número que dá para dividir por 4, 3, 1 e 2 é 12. Você não precisa ficar colocando 12, 12, 12, 12, 12. Você pode colocar um 12 só, tá? 12 dividido por 4, 3 vezes 1 dá 3, mais 12 dividido por 3 dá 4, vezes 4 dá 16, mais 12 dividido por 4, 3 vezes 1 dá 3, menos 12 dividido por 1, 12, vezes 3, 36, mais 12 dividido por 2, 6, vezes 3, 18. Agora, vamos fazer a conta. Conserva o denominador, que é 12. Vamos fazer a conta. 3 mais 16, 19, mais 3, 22, menos 36 dá menos 14, mais 18 dá 4. Então, presta atenção. Essa conta aqui, ó, deu 4 sobre 12. Ainda posso simplificar por 4, dá 1/3. Então, a resposta, 1/3. Então, entende que é só ir fazendo com calma? Faz com calma que você não erra, beleza? Treina nos exercícios propostos aí. Valeu!